Olá, amigos e irmãos na fé. Temos o prazer de estar na sua companhia e no seu lar através deste estudo bíblico online número 2 da Congregação Evangélica Luterana Emanuel de Blumenau e podemos juntos refletir na graça de Deus através da sua palavra para crescermos no conhecimento e na segurança de que somos amados, perdoados e salvos por Jesus. Que Deus esteja conosco e assim iniciemos este encontro em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos conversar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Ti invocamos como nosso Criador, Salvador e Santificador. Abençoa o nosso encontro para crescermos na fé e na alegria da salvação. Ó Deus querido, demos-te graças por esse dia, por essa semana e por todos os dias de nossa vida. Arrependidos te confessamos nossos pecados, pedimos o teu perdão e pedimos por tua paz em nosso coração. Pedimos por tua bênção para o nosso encontro e assim nos alegrarmos em realmente viver como filhos amados de Deus. Certos de que tu nos ouves e nos atendes, oramos em nome e através de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com a canção Senhor, dá tempo para mim. Senhor, dá tempo pra mim, de ocupar minha vida contigo. Senhor, dá tempo pra mim, de ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caído em perigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senhor, dá tempo pra mim, de ocupar minha vida contigo. Senhor, dá tempo pra mim, de ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Convidamos para este momento de meditação e estudo da Palavra de Deus, hoje com o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 ao 13, dentro do tema Superstição e fé cristã não combinam. O texto é então assim escrito, com o título Condenação de costumes pagãos. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas, sejam fiéis ao Senhor, nosso Deus. Para que possamos mais e mais viver a alegria da fé e sermos fiéis ao Senhor e servirmos e seguirmos a Deus com alegria, é importante esta reflexão da palavra de Deus. O povo de Israel estava para entrar na terra de Canaã, e Deus, através de Moisés, prepara e orienta o povo de Deus diante de muitas culturas que eles iam encontrar nas terras canaíticas. E então os orienta para que não se deixem levar, não se deixem influenciar pelas religiões esotéricas e ocultistas que invocavam outros deuses, que adoravam outros deuses, também ofereciam suas vidas, dedicavam suas vidas para outros deuses, confiavam em outros deuses. Mas o povo de Israel sabia e aprendia que o Senhor Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus.
Ele é o Criador, Ele é o Salvador e é o Santificador. Daí a importância de confiarmos somente em Deus. Nas horas boas da vida, somos tentados a pensar que está tudo bem e de repente até nos tornamos nossos deuses. Eu faço, eu trabalho, tenho saúde, tenho talentos, tenho os dons, faço sucesso, estou bem. E aí a tentação é se afastar de Deus, dessa presença, e esquecer tudo que Deus fez em nossa vida, em nossa história, e quer ainda fazer. O povo de Israel, então, era alertado para isso, para que não tivessem relações e não acreditassem e não confiassem em práticas esotéricas ou ocultistas que invocavam outros deuses e ofereciam rituais a esses deuses totalmente diferentes da proposta de Deus para os seus filhos na terra. Irmãos e irmãs, não diferente, também hoje vemos muitas manifestações esotéricas onde pessoas também em seus rituais invocam outros espíritos, adoram outros deuses. Em alguns movimentos, querem dizer que apenas é um outro nome para o mesmo Deus. O Deus é o mesmo, o Deus que fez todo esse universo, que cuida, que mantém. Nós apenas damos nomes diferentes, mas o Deus é o mesmo. Não. Vemos que Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo também dizia: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o próprio Deus, como vemos em Êxodo 20, ele então diz lá no primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O povo de Israel entrou para as terras canaíticas e muitos se desviaram. Muitos adoraram outros deuses, ofereceram sacrifícios, inclusive até filhos seus oferecerem sacrifícios, holocaustos para aqueles deuses, o que desagradou a Deus e o que trouxe então como consequência grande sofrimento para o povo de Israel. Eles então sofrem o exílio, foram derrotados e agora estão na Síria, e lá também sofrem com outras culturas, outras religiões e a escravidão. E também lá são tentados a adorar a outros deuses e buscar neles o seu ponto de apoio. Através de Isaías, como vemos no capítulo 8, versículos 19 e 20, ele então alerta, dizendo: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondem assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Então, vejam que importante é essa reflexão, para que nós, então, confiemos na palavra, confiemos nos seus mensageiros e tenhamos ali o nosso suporte para todas as questões e todos os desafios da fé e da vida em cada dia. Muitas vezes, em momentos difíceis, por exemplo, como o luto, de repente há convites: olha, vamos lá, você pode falar com seu pai, com a sua mãe, seu filho, você vai ver, realmente são rituais que não são aprovados por Deus e que realmente não são verdadeiros. Há técnicas que iludem, que enganam as pessoas a pensar que aquela visão, aquela imagem fosse de um ente querido que partiu. E não. Nós então lembramos em Hebreus 9:27 que então há uma só morte e depois disso o juízo. Realmente então não há reencarnação, não há vidas após a morte, outra vida, mas há uma só vida, há uma só morte. Geralmente, quando se lida com superstição e com movimentos e práticas esotéricas, a temática e a tônica sempre é o medo. Olha, se você não fizer isso, aquelas entidades vão encostar em você e trazer grandes prejuízos para a sua saúde, para a sua vida, para a sua família, para os seus bens.
Então você tem que seguir, você tem que fazer, porque se ele não fizer, você não seguir, então as entidades, os deuses vão castigá-lo. E as pessoas então ficam com medo. E é no medo que as pessoas são enfraquecidas, são iludidas e são enganadas. Temos em muitos movimentos, inclusive até na questão política, econômica, como também agora vemos na questão da pandemia, onde então se leva as pessoas ao pânico e ao medo. E quando as pessoas ficam em pânico e medo, elas ficam vulneráveis. Baixa não só a sua imunidade física, mas também espiritual e emocional. E é claro, então a parte física é decorrente às doenças psicossomáticas. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, então diz lá a palavra de Deus. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Interessante, no versículo 8 e no versículo 16, diz que Deus é amor. Quando se estuda religiões, se pergunta como é que podemos ter a segurança de que o nosso Deus é o único e verdadeiro. O nosso Deus, o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o único Deus verdadeiro porque é o único Deus que ama. É o único Deus que entregou o seu Filho à morte. E esse sacrifício nos dá então o perdão, a paz, a vida e a salvação, a libertação do medo do castigo, do medo da maldade, pois estamos completamente seguros na presença e juntos de Deus. Vemos em Colossenses 2, por exemplo, entre outros textos, que quando Jesus morreu e ressuscitou, Deus entregou todos os poderes do universo para Jesus. Então, os poderes do bem e do mal estão sob o controle e o comando de Jesus. Por isso, com Jesus, você e eu temos a melhor segurança, que é ter Cristo para o tempo e é ter Cristo para a eternidade. Como vemos em Mateus 4, versículos 1 a 11, e Lucas 4, 1 a 11, na história da tentação de Cristo no deserto, vemos que Cristo, diante da tentação e provação, ele recebeu e dispunha de 3 recursos, e ele usou isso para vencer a tentação. Vemos então que ele tinha o Espírito Santo, que o conduziu após o batismo ao deserto. Ele tinha a palavra e se defendia com ela ao dizer, está escrito. E também no final diz que os anjos serviram Jesus. Olha só, no caminho da vida, nas experiências e nos desafios, nós nunca estamos sozinhos. Muitas vezes temos a sensação de que Deus se esqueceu de nós. Deus nunca se esquece de nós. Deus nunca dá as costas para nós. Nós muitas vezes damos as costas para Deus, mas Deus nunca dá as costas para nós. Deus nunca desiste de nós. Ele sempre é acolhedor e é misericordioso. E tudo isso Ele dispõe para nós neste tempo da graça até a morte. Depois sim virá o juízo. E para quem então não creu em Jesus, não se arrependeu e não voltou para Deus, ou não creu em Deus, então realmente o encontrará no juízo final como um Deus juiz. Mas através de Cristo, quem creu e viveu nele, morreu nele, e vai também ressuscitar nele, vai encontrar um Deus de amor, um Deus a nos receber no seu céu, que Jesus preparou para cada um que crê. E é maravilhoso e é importante esta verdade. Por isso você e eu, então, adoramos somente a Deus, ao Senhor, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Nós queremos expressar isso através da canção Ao Único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao
ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Continuando nossa reflexão com o tema superstição e fé cristã não combinam, é importante refletirmos sobre a fé, que é um dom, que é uma dádiva de Deus. Não é algo que eu construo, que eu conquisto, mas é algo que Deus me dá por sua graça e misericórdia, e o Espírito Santo opera pela palavra, unida à água no santo batismo, e nos dá a fé. E por esta fé, então, nós recebemos todas as dádivas, todas as bênçãos dos céus para a vida aqui na terra, a caminho da eternidade. E tudo isso através de Jesus. Por isso, então, em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Esperamos, em termos últimos, o novo céu e a nova terra, a volta de Cristo e a nossa ressurreição. E a convicção de fatos que nós não vemos. Não vemos Deus, mas Ele está presente. Não vemos a fé um do outro, mas Deus a deu. Não vemos o Espírito Santo, mas Ele está conosco. Não vemos o corpo e o sangue de Cristo na ceia, mas Ele está presente por causa da sua promessa. E a sua presença é a sua garantia. Nós não vemos anjos, mas eles estão presentes, guardando-nos de todo mal. Por isso, fé é confiar, é receber de forma irrestrita o que Deus nos dá de forma pessoal e incondicional em seu amor. É confiar em Deus de que Ele tem poder. Deus não tem assim meio poder. Ele não é meio poderoso. Você não precisa pedir através de outros mediadores a não ser Cristo, através da ação do Espírito Santo, que leva a nossa prece junto de Deus, e através de Cristo ela chega até diante do altar, porque Jesus é o nosso sacerdote, é o único mediador. Realmente é maravilhoso ter essa confiança em Deus e então viver essa fé que Deus nos dá. E aí está a nossa segurança, no que Deus dá. Por exemplo, quando se pergunta se você tem segurança de que você vai para o céu, você pode dizer sim, porque eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas essa fé é você que constrói, é você que decide, é você que elabora. O seu sim é determinante? Não. O seu sim não é determinante. É o sim de Deus que é determinante. É Ele que nos dá a fé. E através dessa fé, então, nós aceitamos o amor de Deus, a palavra de Deus, as bênçãos de Deus. E nessa fé, então, queremos ser frutíferos em obras que agradam a Deus e promovem o bem terreno e eterno da humanidade. No Salmo 37, versículo 5, diz assim: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. É interessante que a partir da sua fé,
que Deus lhe dá, então você coloca a sua vida nas mãos de Deus. E aí então você crê que Deus sempre vai estar agindo através de você. Deus sempre é o agente. Você e eu somos o instrumento, somos instrumentos, mas Deus é o agente. Em Filipenses 2,13 diz que é Deus quem opera tanto o querer quanto o realizar. Então nada de bom que nós fazemos acontece pelo nosso poder, mas sim pelo poder, pela graça, pela direção e pela providência de Deus. No Salmo 27,1 diz que o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Meu amigo e minha amiga, quando as pessoas vivem em superstição, elas contam histórias incríveis, que viu isso, que viu aquilo, que aconteceu. Essas imagens, uma boa parte não passa de alucinação, de uma impressão, algo que você, pelo medo, imaginou e aquilo pareceu tão real para você, mas que só para você. Para outros que estavam presentes, geralmente não se vê e não se participa. O diabo ele sempre opera nas trevas. Ele quer nos deixar nas trevas do medo. Mas Jesus quer nos deixar na luz da graça de Deus, através da palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, quando passamos por tribulações e desafios, lembramos do apóstolo Paulo que diz em Romanos capítulo 8, versículo 31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Uma outra versão diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que maravilhoso podemos então contar com os anjos de Deus, como Jesus teve a presença e foi servido pelos anjos na tentação que ele sofreu no deserto. Os anjos vieram e os serviram. Mas então nos perguntamos o que são os anjos? Em Hebreus 1,14 diz, então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Os anjos são ministros de Deus, seres espirituais. Eles sempre serão espíritos. Nós sempre vamos ser espíritos com corpos, seres humanos. E os anjos são seres celestiais, espirituais. Eles sempre serão anjos. Em algumas aparições que vemos na Bíblia, eles assumiram a forma de ser humano. Isso pelo poder de Deus. Mas eles continuam sendo espíritos. Apenas espíritos. E nós, então, seremos sempre espíritos com corpos. E aí, quando voltar a Cristo, vamos ser ressuscitados para com Ele estar para sempre no céu. Mas então, o que os anjos fazem? Resumindo, assim, de forma bem simplificada, eles são enviados por Deus e o que fazem? Em Salmo 91:11 diz que Deus mandará que os anjos dele cuidem de você. Cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. É Deus quem envia. Por isso que nós não oramos para anjos. Vemos, por exemplo, quando o apóstolo João teve a revelação do Apocalipse, no final, 2 vezes ele teve encontro com o anjo e na despedida e queria adorá-lo. E ele disse, não faça isso, eu sou um servo que nem você, um conservo. Adore a Deus, adore o Senhor. Os anjos jamais querem e aceitam adoração, porque eles também adoram a Deus. Veja, quando anunciaram o nascimento de Cristo para os pastores de Belém, eles cantaram, adoraram a quem? A Deus. Eles não foram adorados. E aí os pastores de Belém não adoraram os anjos, adoraram a Deus, cantaram louvores a Deus. Por isso nós não fazemos orações para anjos e eles não aceitam, porque eles também são servos, conservos, e estão à disposição de Deus e são enviados por Deus para guardar a todos aqueles que creem. Já viu então por que fé e superstição não combinam? A fé cristã, porque nós então confiamos no Criador, no Salvador e Santificador, que tudo provê para que você e eu possamos viver com segurança aqui e depois para sempre no céu. É interessante no Salmo 34:7 que diz, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Meu irmão, por isso é importante a sua oração de manhã, a sua oração durante o dia, a sua oração durante a noite.
a pedir a proteção de Deus. Então nós temos o Espírito Santo que nos guia e os anjos que nos guardam. Quando acontece um acidente, puxa que a pessoa está na hora e no lugar errado. Interessante isso. Daí a importância de a gente sempre pedir para Deus e também agradecer a Deus uma viagem, um empreendimento, uma decisão, um caminho. Pedir que o Espírito Santo guie e pedir que Deus então envie os seus anjos para guardar-nos, a fim de andarmos com segurança para este tempo rumo ao céu. Irmão, irmã, nós então, na fé cristã, não temos espaço para a superstição. Deus não é meio poderoso, Ele é todo poderoso. Podemos sempre confiar nele. Ele nunca vai decepcionar. Essa esperança e confiança e segurança não decepcionam, porque Cristo é o cumprimento da promessa e Cristo é a segurança de tudo que Deus oferece a nós aqui na perspectiva da vida com Ele no céu, a passarmos com Ele a eternidade. Então, nossa resposta é dizer a Deus muito obrigado e pedir que Ele continue conosco. Por isso, eu faço uma breve oração e no final nós vamos orar ao Pai Nosso, porque a nossa oração é tão limitada. Quando você faz uma oração, sempre faz uma oração e no final conclui com o Pai Nosso, porque a nossa oração é limitada. A de Cristo é perfeita, é completa. Então vamos conversar com Deus em oração. Ó Senhor Deus, fortalece a nossa confiança em Ti, porque através da graça de Cristo e da comunhão de Teu Santo Espírito, Tu estás conosco, enviando os Teus santos anjos que nos protegem de todos os perigos. Em nome de Jesus, nós oramos. E através de Cristo podemos nos achegar à Tua presença, com a orientação de Teu Santo Espírito, e como Tua família, Te invocar como nosso Pai, orando. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos continuar adorando nosso Deus com a canção Fidelidade. Ser fiel, meu amigo, na sorte ou na dor. Ser fiel, meu amigo, na sorte ou na dor. Ser fiel a Jesus, teu Senhor. Não desvies teu passo, não caias da fé. Não vaciles, mantém-te de pé. Fica firme no caminho, não te esqueças de Jesus. Pois só Ele pode dar-te salvação por sua cruz. Se o mundo quiser tua alma tentar, a Jesus é que deves buscar. Se o diabo tentando quiser te levar, deves ler a palavra e orar. Fica firme no caminho, não te esqueças de Jesus. Pois só Ele pode dar-te salvação por sua cruz. Ao findar esta vida não tenhas temor, estarás com o teu Salvador. A coroa da vida tu vais receber e cantar a Jesus teu louvor. Fica firme no caminho, não te esqueças de Jesus, pois só Ele pode dar-te salvação por sua cruz. Fica firme no caminho, não te esqueças de Jesus, pois só Ele pode dar-te salvação por sua cruz. Neste estudo bíblico online número 2, tivemos o privilégio de juntos refletirmos na Palavra de Deus com o tema
Fé cristã e superstição não combinam. Assim, irmão, fique firme na sua fé, confie sempre em Deus, e Deus nunca vai decepcionar. E em seu amor, nós temos a segurança de que Deus nunca vai desistir de nós. E a garantia é Cristo, que se tornou gente, viveu a nossa humanidade, sabe o que é o drama humano, e por isso Ele pode interceder e intercede por nós junto ao Pai. E assim nos acompanha como nosso bom pastor e salvador. Por isso, irmão e irmã, que sempre Deus esteja com você e o abençoe. E assim, então, proclama que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz.